Olá, pessoal, tudo bom? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast e videocast Comitê de Clientes. Eu sou Uriara Voidela e vamos para mais um episódio especial na data de hoje. A jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes. Conectando clientes e empresas. Estamos aqui novamente, para inaugurar esta primeira temporada do podcast e videocast E hoje, eu gostaria de começar contando um pouquinho sobre a história de como surgiu o portal Customer. Então, ele foi idealizado há praticamente 14 meses atrás. Então, ele é um bebê. E ele é um bebê que já está começando a dar os primeiros passos. Então, nós estamos agora numa etapa de colocar o podcast, o videocast no ar, e convidamos uma série de 8 executivos, 8 profissionais super renomados de mercado para trazer conteúdos de Customer Experience, Customer Success, atendimento ao cliente, LGPD, empreendedorismo e muito mais. Então, fique ligado, toda semana vamos soltar um novo episódio para você. E o convidado de hoje não poderia ser diferente, meu super amigo de longa data. Nos conhecemos alguns anos atrás já, nesse mundo de CS. Seja muito bem-vindo, Bernardo. Obrigado por estar aqui hoje, dedicar o seu dia, o seu tempo nesse dia chuvoso. Opa, Yuri, obrigado. Obrigado, pessoal, aí também pela presença, pela audiência, todos aqui. Vamos lá, vamos conversar aí sobre um tópico extremamente importante aí, né, para a nossa economia, para o nosso mercado, que é um tema que eu diria indispensável. Exato. E conte um pouquinho para nós sobre a sua história, como que você entrou nessa trajetória de CS, como que começou essa paixão pelo consumidor e transformar a vida das empresas. Legal. Bom, é até curioso, porque o contato com o CS veio muito pelo interesse sobre negócios, né? Inicialmente, antes de tudo, não sei se perceberam pelo meu sotaque gringo aqui, eu sou de Minas, eu sou mineiro. E em Minas mesmo, durante a universidade, enfim, comecei a ter um contato maior ali com empresas de tecnologia. E logo depois fiz uma decisão de vir para São Paulo, onde eu vi que era um polo muito forte desse mercado. E eu vi o que era realmente uma economia, o que era um modelo de negócios voltado ali para o cliente, quais que eram os impactos extremamente positivos ali para todo o ecossistema por ter essa prática. E aí me encantei com essa prática, com essa estratégia, inclusive, comecei a me aprofundar bem mais, aí foram alguns anos aí envolvidos aí em relação a vendas e a Customer Success, que são os dois meus grandes pilares aí, tanto o funil de land quanto o funil de expand. Então, posso dizer que hoje eu consigo trazer essa experiência para o cliente durante toda a jornada do funil dele. E esse foi o start quando eu comecei já no famoso canivete suíço. Acho que muitas pessoas que estão escutando a gente, vendo que a gente sabe, né, como o CS muitas vezes é colocado como canivete suíço dentro de uma empresa, o famoso faz tudo, e comigo não foi muito diferente. Então eu comecei num grupo aqui em São Paulo, e foi muito positivo, porque na verdade esse grupo era uma Venture Builder. E por ser uma Venture Builder, o que precisava ser feito em uma das startups precisava ser feito em outras. Então eram 4 startups. Então eu tive um ambiente muito bom e muito intenso para poder testar, replicar, enfim, ver em diferentes contextos, diferentes práticas de Customer Success. E como eu era canivete suíço, membro 1, tive bastante liberdade, autonomia para poder ir testando, construir os pilares iniciais ali da parte do funil de Expand. Desde então, me dediquei a desempenhar o mesmo papel em outro grupo. Passei meus 2 últimos anos aí empreendendo. Uma experiência muito boa, muito importante. Um outro nível de contato com o cliente. E aí, recentemente, voltei para o mercado. Hoje eu estou aí ocupando como Head Customer Success do time aí do Link API. Bacana, bacana. E conte uma curiosidade sobre o Bernardo, um hobby do Bernardo. Fale um pouquinho mais, né? Poxa, Yuri, aí você me apertou sem me abraçar. Acho que poucas pessoas sabem, acho que quando eu acabo comentando um pouquinho que eu vim de Minas para São Paulo, foi uma mudança
tanto repentina, e um ponto muito engraçado que aí a gente pode até puxar um podcast só para essas histórias, é que quando eu mudei para cá, eu morei 1 ano em um hostel. Então, foi uma experiência muito diferente, muito importante, divertida ao mesmo tempo. Compartilhar aí moradia aí com várias pessoas de todas as partes do mundo, enfim. Então, foi uma experiência bem diferente aí, que com certeza gera muito papo aí para um happy hour. Para um happy hour, com certeza. Resenhas e mais resenhas. Boa. E vamos para o nosso conteúdo, que é Legal. falarmos sobre CS, né? O Bernardo é um dos colunistas do portal Customer, né? Então, ele soltou recentemente um super artigo sobre CS. Então, você que está começando, você que quer se especializar, eu convido a ler este artigo. Também nós vamos deixar ali nos comentários aqui da publicação, também para vocês conhecerem um pouco mais ali do conteúdo do Bernardo junto ao portal Customer como colunista. E para iniciarmos agora o nosso bate-papo, afinal, o que é o CS, o que são essas duas letrinhas, por que elas são tão importantes hoje para as empresas? Boa. Eu acho que isso é um ponto muito importante, principalmente, seja para quem está conhecendo o CS pela primeira vez, quem está tentando fazer uma transformação de trazer esse contexto de um mercado para o outro, ou quem está conhecendo para o primeiro momento. É legal a gente dar uns 2 passos atrás e entender qual que foi a necessidade de um CS, né? A gente não tem exatamente o D0 e falar, poxa, a primeira equipe de Customer Success existiu. Não, a gente tem algumas hipóteses, era time de Revenue, era o time da Salesforce, a gente tem algumas hipóteses ali. Mas o fato é que, aproximadamente em 2009, é importante a gente entender esse contexto. A gente começou a ter tanto o reflexo da crise econômica, onde empresas pararam de investir aí, num upfront, enfim, fazer aquela contratação full de determinadas soluções, de softwares, enfim. E também a gente começou a ter muito a democratização de novos softwares pelo avanço da cloud, né? Então, ao invés de a gente ter aquele Frankenstein, aquele software extremamente completo, a gente começou a ter um software diferente. Um software mais focado em alguns nichos, por exemplo, CRM, Sales Engagements, enfim. E com o modelo, que aí é o grande ponto-chave, que eu acho que impulsionou muito o CS e ajuda a explicar por que a nossa necessidade. As empresas, elas começaram a ter um novo modelo muito mais consultivo e recorrente do que transacional. Antigamente você pagava, aí ele contratava a minha solução, desenvolvia para ela no on-prime, deixava com ela, no máximo toma um FAQ, é isso, tchau, obrigado. Beijo, tchau. E, a partir desse momento, não. A partir desse momento, eu tinha que consultar a Eury constantemente, certificar que ela está próxima de mim, que minha solução está atendendo ela, para garantir não só a manutenção do relacionamento, mas, obviamente, que a operação se pague, né? Então, esse contexto nos mostra que o CS ele surgiu muito com essa abordagem de manter um relacionamento a longo prazo, de maneira estratégica. E aí a gente entra na importância dele, que é garantir a retenção, expansão e advocacia, né? Então, sempre quando alguém pergunta, poxa, o CS é um suporte de luxo, é um pós-venda, pessoal, é muito mais do que isso. Para a sua empresa, é um canal estratégico para você desempenhar essas 3 ações que eu acabei de citar, e para o seu cliente é uma garantia que ele vai ter um relacionamento a longo prazo. Exatamente, né? E você falou de 3 pontos que eles são fundamentais, né? E puxando o gancho, agora te faço uma pergunta que ela é até um pouco polêmica no mercado, né? Afinal de contas, os profissionais de CS, eles também, além de sustentar, eles também vendem para a base? Legal. Boa, essa pergunta realmente ela é muito polêmica, eu fico até feliz um pouco dela estar deixando de ser tão polêmica. Eu lembro quando eu comecei, mais ou menos aí em 2016, 2015, com o CS, eu lembro que essa pergunta era um crime. Falar que o CS vende, não. Muito. Porque o CS vender vai abalar a confiança do cliente, enfim. Tinha muito esse burburinho. E assim, pessoal, mais uma vez, CS dentro da empresa, né? Ela expande, retém e faz advocacia. A expansão, ela vai ocorrer de maneira inevitável. Seja o seu CSM, o seu AM com uma estratégia ativa, ou seja o cliente com alguma necessidade latente ali que ele vai manifestar e vai precisar fazer essa expansão. Então, a minha pergunta é, você vai ter um time preparado para fazer a expansão ou não? Essa acho que é a primeira provocação.
E o segundo ponto é que a grande questão não é sobre vender ou não vender, é como vender. Porque, de fato, se você me fala, o CS, ele tiver vender por vender, encaixar uma solução, cross-sell, upsell, pela própria meta, vai dar problema, vai abalar a confiança? Concordo 100%. É vender o certo para a pessoa certa, no momento certo. Perfeito, Eury, perfeito. Então, sim, CS vende, é uma característica muito importante da área de Customer Success, fazer expansão, mas é importante que tenha meios adequados para fazer isso, porque vender não é a única responsabilidade do CS. Acho que esse é o grande ponto que deixa esse tópico um pouco mais sucinto como sim. Perfeito, né? E aí, quais são as dicas, né? Os caminhos, né? Afinal de contas, né? Na sua trajetória, você já desbravou alguns caminhos, né? Quebramos algumas pedras ao longo desses anos aí trabalhando com CS. Quais são as dicas que você falaria agora para os profissionais que desejam ter este viés de expansão, de aumentar a sua base, de ter uma rentabilidade, de auxiliar de fato a empresa a crescer financeiramente e manter a receita dentro de casa? Não adianta só crescer se a receita vai embora. Perfeito. Eu acho que isso é um tópico muito atual. Inclusive, a gente tem um case recente. Os 2 últimos anos, lá no Link API, a gente garantiu mais de 50% do faturamento da empresa. Então, é muito diferente isso. A gente fala, poxa, de onde vem mais do que a metade, né? A maior parte do faturamento da empresa é de vendas, é de alianças. De onde que vem? Não, veio do time de Customer Success. Isso é muito surreal, é um tanto atípico isso. Então, Bernardo, quer dizer então que vocês focam 100% em vender, é a prioridade de vocês? Não, o nosso MRR churn nos 2 anos que a gente teve esse resultado foi menor do que 1%. Então, assim, a gente consegue trazer essa característica de expansão mantendo 100% a consistência aí da retenção, tá? Então, é algo muito recente, a gente fez uma série de estratégias. Acho que o primeiro ponto, retomando um pouquinho do que eu falei, é a característica consultiva. O CSM ou AM, quem for desempenhar a função, ele tem que ter muita sensibilidade de olhar para o cliente, entender o negócio dele. Acho que essa é a grande premissa, porque essa é a premissa que vai permitir que ele abra novas oportunidades e é uma premissa que vai garantir que as oportunidades sejam 100% aderentes ao que ele precisa. Por quê? Muitas vezes o cliente ele tem uma necessidade e ele não sabe. Eu gosto de falar muito com o time de CSM que a gente é como se fosse médico. Então a gente conversa ali com o cliente, a gente entende os sintomas, a gente traz qual que é a solução, a gente prescreve, enfim. Muitas vezes o paciente, né, o cliente, ele não vai querer tomar aquela solução e a gente fala, está ciente das consequências? Então, esse papel consultivo de entender as oportunidades e as consequências dessas escolhas é o primeiro ponto. Depois disso, acho que é muito importante a gente seguir para algumas metodologias de venda mesmo. Acho que é muito importante não só a gente ter claro quais são as hard skills ali de um CSM ou soft skills de um CSM que está ali fazendo a gestão do relacionamento, que está fazendo ali a retenção, mas também quais são as hard soft skills de alguém de negociação, de alguém que identifica oportunidade, de alguém que entende o time, de alguém que consegue entender realmente como que é o mapa político ali dentro da empresa, os influenciadores, sabe fazer uma gestão de CRM e por aí vai. Então, assim, a gente pode até aprofundar um pouquinho dos touch points, mas, mais uma vez, o grande tópico principal é saber agir de maneira consultiva. E esse é um ponto fundamental, essa consultoria e entender essa dor do cliente sem nenhum tipo de achismo. É você embarcar realmente na dor do cliente com dados, com fatos, com números. O CSM, ele é um ponto, né? Toda a área de CS, aliás, ela é extremamente estratégica. E ela não tem margem para achismos. Exatamente. Então, é em cima de ciências de dados, e em cima destes dados, qual é a estratégia, qual é a melhor solução para poder fazer uma adoção correta, para poder fazer uma instrução correta para esse cliente. Então, estruturar essa consultoria para o cliente, porque muitas vezes ele nem sabe a origem da dor dele, da onde veio a dor. Às vezes ele sabe
um pedacinho, e aí quando a gente começa a puxar ali o fio, começa a aparecer um novelo, 2, 3, que nem ele sabia o tamanho do problema em que ele estava. Então, essa parte do consultivo versus o estratégico com dados é fundamental. Essa é uma dica muito preciosa, né? É um presente quando a gente consegue proporcionar isso para o cliente e trazer essa visão, né? Exatamente, porque no final do dia a gente tem que provar por A mais B que o cliente que ele precisa e o que você levou para ele realmente era o que ele precisava. Isso sim cria uma relação de confiança. Então esse é um ponto extremamente importante. E você falou uma palavra fundamental, confiança. Né? O time do CS, ele vai ser o porto seguro daquele cliente. Ele não é um suporte de luxo. Ele não vai fazer um papel do key account, de um gerente de contas. Ele é muito mais do que esse ponto. E o ponto que se romper a confiança é algo muito severo. Exatamente. Porque ele é o ponto, o elo, o defensor, o advogado desse cliente e tudo isso balizado em números. Exato. E é legal isso, que o CS, ao mesmo tempo que ele tem essa função de expansão, ele, como confiança, ele não é só o ponto de confiança do time de CS, é do time de produto, do time de atendimento, do time de professional service, todas, do financeiro, quando o financeiro está lá cobrando seu cliente e ele precisa questionar algum ponto, enfim, o CS, ele é o elo ali. Então, é uma responsabilidade muito grande, não só o elo da área, mas o elo da empresa como um todo. E esse é um ponto muito importante que eu costumo dizer. Quando as empresas vão implantar o CS, ele pode até nascer com uma área, nascer com muitas vezes como uma pessoa, como você comentou, né, na sua primeira experiência ali, eu entrei como CS e fazia tudo de A a Z, né, e é o que acontece em muitas empresas, mas ao longo da maturidade processual e da cultura, isso se torna um valor e um dos pilares culturais, onde o financeiro vai estar alinhado, onde o produto vai se preocupar com a voz desse cliente em desenvolver um produto bom, porque CS não é santo milagroso para resolver as situações se a empresa não estiver engajada, né, Bernardo? Exatamente. Então, esse é um ponto muito importante. O CS, ele nasce como uma pessoa, como uma área, mas ele se torna um valor cultural. Isso é pulverizado na empresa como um todo, 100% dos colaboradores, os que têm interação direta e indireta. Ah, mas eu não falo com o cliente. Por que eu preciso estar nessa cultura, nessa filosofia? Porque você é responsável por um dos touch points, mesmo que o cliente não perceba. Exato. E como que você vê, né, dentro dessas melhores práticas do mercado, a maturidade, né? Como que você vê essa parte, né, esse momento do CS no Brasil? Legal, Yuri. Acho que é muito válido, é muito positivo o avanço que o CS no Brasil tem tido, né? Eu lembro 5 anos, um pouquinho mais, era famoso tudo era mato, né? É claro que existiam outras práticas que são práticas muito próximas do que a gente faz de Customer Success, mas com essa identidade, enfim, com esse nível de aprofundamento, a gente não tinha tanto, né? Então, sim, a gente avançou muito nos últimos anos, é um ponto super positivo. Inclusive, outro ponto super positivo é que o ecossistema de Customer Success se destaca muito, então, assim, parabéns para todos os profissionais. É um ecossistema extremamente aberto, extremamente colaborativo, interessado em aprender, em compartilhar. Sim, é realmente um ponto fora da curva e com certeza isso é um fator decisivo para esse avanço que a gente tem. E acho que eu vejo assim de próximos passos, acho que a gente avançou muito, principalmente o CS ele acaba acompanhando uma necessidade que a gente tem das empresas, né? Então, as empresas inicialmente, qual que é a grande primeira preocupação delas é fazer uma operação que retenha o cliente, que cuide do cliente, que crie uma operação sustentável. Acho que esse é o grande ponto e naturalmente o CS ele acompanhou muito essa tendência, né? O que eu acho que agora de próximos passos, que é um compromisso nosso, é a gente conseguir primeiro trazer o CS mais para o nível estratégico do que um nível operacional puramente. Isso eu falo de qualquer membro do time de CS, SOps, qualquer um, entender a nível estratégico porque se tem o CS, acho que isso é extremamente importante para otimizar os resultados. E a gente também trabalhar mais na frente de expansão, que é um ponto que eu vejo que a gente acaba, mais uma vez, muito focado na retenção, mas a gente ainda não explora tanto a nível estratégico. Porque, pessoal, no final do dia,
Customer Success é growth também, entendeu? Então, assim, a mesma quantidade de conteúdo, preocupação, especialistas que a gente tem falando sobre estratégias de conversão, taxas, etc., a gente consegue trazer para o nosso lado do funil. Então, é um próximo passo do oceano aí para a gente trazer com mais naturalidade para as nossas conversas. Perfeito. E você tocou num ponto muito importante que é a estratégia. E quando nós falamos em estratégia, nós precisamos estudar a nossa base. Nós precisamos entender Perfeito. Quem são as personas, quem são os nossos touch points, qual é a jornada deste cliente, como clusterizar este cliente de uma forma adequada para prover ali o melhor atendimento Perfeito. que ele precisa. Quais são suas recomendações nesta construção estratégica como um todo ali no dia a dia, né? Quando diz, a vida como ela é Perfeito. do CS. Perfeito. Acho que isso é um trabalho feito, entre aspas, a 4 mãos, quando eu falo desde o time de CSM até as lideranças. Então, acho que o primeiro passo, sem dúvida alguma, é fazer essa clusterização, separar os clientes por tier ou as safras, né? A gente coloca ali, seja por questão de MRR que tem para ser mantido, o potencial de expansão, as dores que ele possui, estratégia de negócio, enfim. Porque a gente consegue delegar melhor ali para o time para poder tanto acompanhar quanto ter determinadas estratégias. O segundo passo é, como eu falei mais uma vez, o CSM agir de maneira consultiva e procurar o máximo de touchpoints possíveis. Como assim touchpoints? Pontos de contato que ele vai ter com o cliente que permita ele exercer a estratégia dele. Então a gente pode trabalhar primeiro desde as famosas EBRs, né, que são reuniões que a gente faz com os clientes a nível consultivo. Então a gente faz questão, pelo tamanho, a gente está falando aqui de modelo B2B, inclusive, pelo nosso ticket justifica essa estratégia. Então a gente está falando aí de uma estratégia, de uma reunião que pode ser mensal ou trimestral, única e especificamente para ouvir feedbacks e da operação como um todo, não só do projeto dele, que ele tem com a gente, mas como também a nível de entender quais são as oportunidades. Então a gente traz os resultados, discute, é um ponto consultivo. Essa é a nossa EBR, tá? A gente entende a nível de negócio do cliente, que é um ponto muito importante como prática, porque se você não conhecer bem a sua solução que você leva para o seu cliente e a solução do cliente, putz, não adianta trazer o melhor touchpoint que não vai funcionar. Então, EBR é uma ótima estratégia desde que você conheça bem o modelo de negócio do cliente, as dores que ele tem, os desafios, o mercado dele. Um outro touchpoint muito bom, que é você fazer alguns follows muito baseado em 2 mapeamentos que você pode fazer só você ali no seu documento, que é o Political Map, que a gente monta como se fosse um organograma. Só que ao invés de fazer um organograma direto entre as áreas, a gente faz entre influências. Então a gente chama muito de Political Map. Então, por exemplo, eu atendo muito a Euri, por exemplo, só que a Euri é muito da operação. Então eu posso sim corresponder ao sucesso para a Euri, porém a Euri não vai ter um peso que eu preciso para sustentar determinadas estratégias ou até mesmo provar o valor como eu tenho que provar. Então eu sei que tem uma outra pessoa que é meu influenciador ou meu decisor. Então saber como entregar o sucesso, a intensidade que se dá e como relacionar é muito importante. O Political Map ajuda muito nisso. A gente tem também o Whitelist ou Batalha Naval, que é um outro recurso muito importante para a gente conseguir mapear as oportunidades, tanto das suas soluções, o que o cliente tem, o que falta para ele, quanto a gente também tem a Batalha Naval, que a gente usa muito ali para identificar quais áreas não são abordadas, porque a gente está falando de expansão, não é só expansão de contrato, mas a expansão até mesmo para cliente interno. Então, atendo a área de RH, consigo ir para a área de marketing, consigo ir para outras áreas. Então, é uma outra estratégia muito importante para a gente levar. Então, mais uma vez, esses são alguns exemplos de touchpoints. Sem sombra de dúvida, como a gente comentou lá no início, Euri, ter o conhecimento ali de gestão de CRM, follow-ups, negociação, é muito importante, mas, mais uma vez, visão consultiva e touchpoint com o cliente são as duas, não vou falar bala de prata, mas são as melhores munições que você vai ter ali para fazer essa estratégia de expansão de maneira consultiva, bem bacana. No dia a dia, bacana. E vamos para o nosso quadro, né? O momento, a vida como ela é. Você tem alguma história, alguma curiosidade, algum desafio grande que você teve ali com os clientes, que falou, opa, esse aqui eu preciso de atenção especial. Algum caso aqui de curiosidade para nos contar-nos? Poxa, Euri, de clientes vários, né? A gente sempre tem aqueles episódios que no momento a gente fica ali querendo arrancar o cabelo, mas depois a gente dá risada.
Só que acho que um ponto, falando como CS mesmo, que é um grande desafio. Porque, poxa, quando você falou desafio, já piscou essa luzinha, acho que é legal até trazer para a discussão, que é o desafio da contratação. A gente falou muito aqui da mudança do CS conforme os últimos anos, o perfil que a gente tem que ter. Ainda é um pouco nebuloso a função do CS, eu sinto um grande desafio. O CS, quando eu entrevisto o candidato da empresa A, mesmo cargo, mesmo nome, é uma job description totalmente diferente da empresa B e que é diferente da minha empresa. Então, esse é um grande desafio. Acho que a gente tem que ser mais unido a nível de conseguir trazer mais um pouco de padrão para o nosso mercado e, inclusive, também trazer características dos profissionais que englobe as 3 verticais: retenção, expansão e advocacia, que a job description e as competências que nós estamos exigindo dos candidatos estejam totalmente congruentes a esses tópicos. Porque às vezes eu sinto falta ou a intensidade muito de um, a falta de outro. Então, pensando em escalar a empresa, crescimento acelerado, acaba sendo o calcanhar de Aquiles encontrar esses perfis. E esse é um processo que, como ele está em maturidade, né, ele está nesse processo de aprimoramento, de crescimento, então as empresas ainda não têm uma normalização sobre o cargo, sobre a descrição, sobre os salários. Né? A gente vê um disparate de valores salariais gigantescos para o mesmo cargo, as mesmas responsabilidades. Então, é um processo ainda que eu vejo que tem uma questão de amadurecimento grande, né? Mas eu vejo um caminho muito bom. Muito positivo. Porque é uma área que está muito em franco crescimento. Existem várias vagas e algumas vagas a gente visualiza até que demora um pouco para conseguir contratar os profissionais. Então, eu vejo que é uma oportunidade muito grande, não só do mercado se aprimorar, mas para que as empresas possam, de fato, entender e investir no CS, né? Porque não é um custo. CS ele está em um processo de amadurecimento, o CS não é um custo para a sua empresa, muito pelo contrário, ele pode ser uma fonte fabulosa de receita para você expandir a sua marca e para você manter a marca, a receita dentro da sua própria empresa, né? Então, nós falamos aqui, agradeço profundamente o Bernardo por dicas fabulosas, de novo, né? Ele está ali dentro dos colunistas do Portal Customer. Logo mais já tem ali uma data para o próximo artigo. A Cauine está aqui, que é a nossa redatora, acompanhando todos os bastidores. E aí, Bernardo, para irmos para as considerações finais, né? Afinal de contas, nós estamos falando de maturidade, crescimento da área. E tem muita gente querendo entrar na área de CS, né? Migrando da área de suporte, da área de atendimento. Já vi algumas migrações até do call center, né? Eu vi que essa é uma profissão do futuro, me identifiquei e quero abraçar e quero entrar no CS. Que dica que você daria para esses profissionais agora? Legal, Yuri. Muito boa pergunta. Bom, eu daria 2, na verdade, que são muito importantes. A primeira, saiba muito conciliar os 2 tipos de conhecimento que eu gosto muito de falar, que é o conhecimento by the book e o by the street. Que poxa, fez curso, leu livro, estudou, leu artigo, é super válido, super importante. E o outro, que a gente tem o by the street, que é a experiência, no dia a dia. Mesmo que você talvez não esteja no CS, com certeza você tem a sua experiência, tem os seus cases ali. Então, aprenda a aprender com esses cases, é muito importante. E fazer um mix desses 2 conhecimentos. Isso vai te dar uma visão muito rica, porque você vai entender qual que é o conhecimento que você vai aplicar em determinados contextos. Então, assim, eu sei como a gente tá sempre na sede de ler, aprender. Quem aqui nunca salvou vários posts para ler depois, vários artigos para ler depois? Minha fila só aumenta. Exatamente. Mas é muito importante isso, mas principalmente saber correlacionar esse tipo de conhecimento com conhecimento prático. Então, essa é a primeira dica, isso já vai trazer um grande diferencial para você. Acho que esse é um ponto muito importante. E o segundo importante, fazendo um gancho que eu tinha comentado, que o ecossistema de CS é um ecossistema muito aberto, muito aberto. Então, faça um bom uso, tanto a nível de aprender com ele, quanto também dedicar para o ecossistema. Sempre volta, é muito importante. Pensa que você está passando por esse momento, amanhã um outro profissional vai estar passando, então esteja sempre aberto. E faça muito benchmark.
eu lembro que em momentos decisivos que eu tive que validar uma hipótese dentro da empresa, uma estratégia, eu basicamente abri meu LinkedIn, abri um grupo de CS, né? Procurei profissionais que tinham cases, desafios ou realizações ali que me interessavam, que era fazer sentido. Puxei 40 minutinhos, 1 hora de call, conversamos abertamente, me contou as estratégias. Poxa, como que você faz o EBR aí? O que eu posso melhorar na minha EBR? Como que você faz um processo de ativação de cliente? Enfim, pessoal, mais uma vez, tem muito conhecimento teórico, tem muito conhecimento prático. E aprender com o que as outras empresas estão fazendo é quase um MBA. Então, assim, uma outra dica, seja cara de pau mesmo, seja curioso, isso vai trazer um material muito rico para você e para sua jornada. Perfeito. Muito obrigado, Bernardo. Agradeço, né, a dedicação, sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje, trazer conteúdos, insights, né? Esse bate-papo acho que foi riquíssimo aqui, cheio de dicas, Prazer. né? Tanto para quem está começando, quanto para quem já está estruturando. Então, mais uma vez, muito obrigado. E você que está acompanhando aqui, está nos assistindo ou nos ouvindo, toda semana vamos ter novos episódios do podcast Comitê de Clientes, e vamos falar sobre CS, sobre CX, atendimento ao cliente, vendas, LGPD. Se você tem curiosidade sobre algum tema, encaminhe para nós, incluirmos aqui na pauta, e também envie artigos do portal Customer. O portal, de novo, ele nasceu com o propósito de levar um conteúdo simples, leve, disruptivo para fomentar e ajudar ainda mais o ecossistema, tanto de CS, de CX, de atendimento ao cliente, a melhorar a experiência de todos nós que somos também consumidores. Afinal de contas, todos nós somos clientes, né, das empresas todos os dias. Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Comitê de Clientes, uma produção do portal Customer. Oferecimento customercentric.com.br. Especialista em criar experiências incríveis.